Olá, eu estou aqui hoje para falar novamente sobre o Orçamento Anual de 2021, mas agora sobre a Lei Orçamentária de 2021 e não mais sobre um projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Naquela oportunidade em que eu fiz o outro comentário, estávamos ali no calor da aprovação pelo Congresso Nacional dessa peça orçamentária. De lá para cá, passaram-se praticamente 30 dias, estava já no prazo limite para o presidente sancionar e ele acabou fazendo isso. Normalmente, esse tempo que transcorre entre a aprovação e a sanção pelo presidente da República é um tempo destinado, muitas vezes menor do que isso, destinado para que o presidente e a sua equipe possam fazer uma revisão da peça orçamentária, alguns ajustes que ocorreram depois da votação pelo Congresso Nacional, mas é uma coisa, pelo menos nesse momento, dito, conhecido como algo mais tranquilo. Bem, mas agora o que se passou foi, rigorosamente falando, algo como se não tivesse havido aquela votação pelo Congresso Nacional, ou, se preferirmos, uma terceira rodada de votação, uma vez que aquilo que resultou da aprovação pelo Congresso Nacional apresentava problemas muito grandes e colocava Bolsonaro em risco de cometer uma ilegalidade e afrontar a própria Constituição. Portanto, precisou-se encontrar um caminho alternativo de forma a não bater de frente, rigorosamente falando, com o Congresso, ou ao menos com a sua base parlamentar, tão cara agora para a sobrevivência política de Jair Bolsonaro. Uma vez que os parlamentares haviam aprovado muitas emendas, agora com a nova realidade constitucional, os parlamentares passam a contar com uma fatia do orçamento destinado àquilo que tem que ser rigorosamente cumprido, as chamadas emendas positivas ou orçamento impositivo. Como eu tinha dito também, quando da aprovação pelo Congresso Nacional, os parlamentares aumentaram a estimativa das receitas do governo em 33 bilhões, o que significa um aumento das despesas em 33 bilhões. Lembrando que a própria estimativa do governo original era uma estimativa e que sabemos que, como sempre, depende do comportamento da arrecadação que vai ocorrendo aí nos primeiros meses dos anos e sinalizando se aquela estimativa está bem focada, bem definida ou vai precisar contar aí com reajuste. Ora, eles acrescentaram então um valor muito significativo. E por outro lado, eles tinham reduzido algo que não se pode fazer, que eram os valores destinados às despesas obrigatórias, constitucionalmente aquelas ligadas à educação, saúde, enfim, a tudo aquilo que o governo não pode deixar de cumprir, não são despesas discricionárias, que dependem da vontade do governante. Ora, então foi uma negociação muito intensa nesse período e do ponto de vista do resultado final, a gente tem uma situação que tem um lado positivo, que eu menciono agora, que é o fato de que com as emendas impositivas, com a lei da responsabilidade fiscal, com a emenda do teto de gastos, você faz com que rigorosamente o Congresso Nacional tenha que, para chamar para si muito mais responsabilidade, se rigorosamente o Congresso quer participar da decisão orçamentária. Só que ele precisa mostrar da onde vai se cancelar gastos se ele faz uma nova opção que não era aquela originalmente colocada pelo Poder Executivo. E é claro que isso é uma decisão sempre muito difícil. Você vai fazer uma aposta num determinado caminho, você está retirando de outro. Pois bem, com isso, o que a gente espera desse lado traumático, em muitos aspectos negativos, é que para, por exemplo, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que já se encontra no Congresso Nacional, como da Lei Orçamentária Anual para 2022 no segundo semestre, os parlamentares venham aprender a lição de que isso precisa de uma atenção muito maior.
e que grande parte dessas emendas que acabaram sendo acolhidas e que exigiu aí essa negociação e toda uma engenharia para poder se acolhê-la, elas precisam estar mais alinhadas às visões estratégicas apontadas pelo governo, goste ou não, porque o que se observa dessas emendas é que muitas delas, a grande maioria, tem uma pegada muito paroquial, né? São coisas muito pontuais e que não batem com aquelas linhas gerais apresentadas pelo governo na peça orçamentária. Pois bem, essa é uma das observações. A outra que nos deixa muito preocupados com aquilo que acabou sendo sancionado é que no corpo da lei, vazado aí em torno de 10 artigos, praticamente não há modificações significativas, para além daquela que eu mencionei da alteração do valor original, no seu texto como um todo. No entanto, a saída formal encontrada foi o presidente apor 2 vetos esses que incidem não sobre o texto, mas sobre o conteúdo que se encontra nos anexos, e ao mesmo tempo, para poder fazer com que as coisas lá em 31 de dezembro de 2021 possam estar razoavelmente ajustadas, adequadas, e isso exigiu a modificação da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias sancionada pelo governo em 31 de dezembro passado. Então, olhou-se para trás, fez-se uma modificação na lei para, agora na lei sancionada orçamentária anual de 2021, se conseguir pegar todo um montante de recursos para deixá-los praticamente de fora de determinadas limitações que estavam originalmente previstas. Esse foi um dos caminhos. E esses 2 vetos, basicamente o segundo veto, é rigorosamente uma serra passada em todos os ministérios e em muitos programas, fazendo uma redução de valores muito significativas para conseguir deixar de pé essas emendas parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados. O orçamento, em linhas gerais, é sempre dividido no orçamento fiscal, no orçamento da Seguridade Social e no orçamento de investimentos. O orçamento de investimento, embora quando visto no conjunto daquilo que se espera arrecadar e gastar, ele é alguma coisa muito pequena, ele é em torno de 3,5% do total daquilo que está previsto. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é muito disputado, porque ali é o chamado filé mignon, aquilo que você poderá fazer de novo, além daquelas obrigações, sejam das obrigações constitucionais ou daquelas correntes que o governo tem de custeio com o funcionamento da sua máquina. Ora, nós já tínhamos também apontado para vocês que nesse orçamento de investimentos o Ministério da Defesa se saía muito bem em prejuízo de outros. O que se vê agora de maneira mais clara é que apenas 8 ministérios estão agraciados no orçamento de investimento, a maior fatia cabendo, na verdade, ao Ministério das Minas e Energia. Praticamente fica com mais de 80% do total de recursos, depois vindo o Ministério da Defesa. E o Ministério da Saúde, que é aquilo que passou a ser tão estratégico, sobretudo no ano de 2021, devido ao próprio agravamento da pandemia da Covid-19, embora esteja também contemplado com uma fatia do orçamento de investimento, é praticamente o menor valor dentre essas 8 pastas, frente a tantas necessidades que se fazem. Sem dizer que o seu orçamento normal, ordinário, por órgãos, é um orçamento muito modesto. Né? A fatia orçamentária maior olhada por órgãos acabou ficando com o próprio Ministério da Economia, com mais de R$500 bilhão exatamente de valor destinado a essa pasta, que foi talvez a forma encontrada pelo Paulo Guedes para conseguir rigorosamente ao longo do ano fazer determinados ajustes que se fizerem necessários, porque eles serão rigorosamente necessários. O que me parece também que cabe aqui um registro é que, a despeito de todo esse esforço de adequação dos vetos apostos
pelo presidente da República. Aliás, o primeiro dos dois vetos, embora ele aparentemente seja algo mais modesto em relação ao segundo, porque ele diz respeito mais à área do Distrito Federal, mas ele era algo que atinge diretamente a própria base do presidente no seu discurso voltado a bombeiros, polícias militares, enfim, que é algo relacionado a pessoal, a aumentos de vencimentos, enfim, muito do que alguns chamam aí de populismo fiscal. Isso praticamente foi agora eliminado. E nessa serra que eu mencionei, que foi passada nos vários ministérios, dá para se perceber que mesmo aquele que seria o seu programa filé mignon, o Casa Verde e Amarelo, também sofreu aí um duro golpe. O Ministério do Meio Ambiente, acho que é esse que eu gostaria de falar por último, uma vez que no próprio dia 22 de abril, quando ele sancionou a lei, ele se encontrava aí participando da cúpula do clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e se comprometeu publicamente a fazer a antecipação em 10 anos de uma redução, ou da redução das emissões de carbono, e para isso é preciso o dinheiro. Será que ele conta apenas com esse suposto dinheiro que viria dos Estados Unidos, desse dito $1 bilhão pelo menos que se estaria na expectativa de vir a ter? O Ministério do Meio Ambiente tem um dos piores orçamentos por órgão de todas as pastas do governo federal. Isso, para mim, mostra muito claro que não há qualquer compromisso por parte do governo federal com essa agenda climática, com essa agenda ambiental, com essa agenda climática. E no orçamento de investimento, o Ministério do Ambiente ficou de fora, não está. Portanto, acho que dá para você que está nos acompanhando já tirar sua própria conclusão em relação a tudo isso. Pois bem, então temos aí já com quase 4 meses completos de governo, um orçamento na casa de 4,325 trilhões de reais, embora não saibamos rigorosamente, com certeza, como que será o comportamento do mesmo ao longo dos outros 8 meses do ano que nos restam e de quantos ajustes se farão necessários, porque isso me parece uma absoluta certeza, haja visto a própria previsão de operações de crédito que se fazem necessárias com a aprovação do Congresso Nacional para que muitas dessas coisas venham a se realizar. Ou seja, os humores do Congresso Nacional poderão mudar nos próximos dias, nos próximos meses, a depender da própria vacinação da população brasileira, do andamento da pandemia, enfim, de variáveis agora que são difíceis de nós termos rigorosamente um controle sobre as mesmas. Bem, era isso que eu queria falar no nosso comentário de hoje. Para aqueles de vocês que quiserem ler o que nós comentamos, se deter mais em alguns desses aspectos, tem aí o link do nosso site. E para aqueles que estão chegando, gostaríamos de convidá-los a conhecer o nosso canal, esperando que possam ter apreciado o nosso comentário e esperando revê-los numa próxima oportunidade. Foi uma satisfação para mim estar fazendo esse comentário novamente e espero encontrar a todos em breve. Muito obrigado.